Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós vamos conversar brevemente a respeito de alguns conceitos gerais inerentes à matemática financeira. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que queira aprender um pouco mais de matemática financeira. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é abordar de maneira bastante sucinta alguns conceitos gerais inerentes à formação dos juros e a regimes de capitalização. O que eu espero é que ao final desse vídeo você entenda o que de fato significa os juros e também você consiga compreender de maneira mais clara como é que se dá os regimes de capitalização de um determinado valor. Portanto, sem mais delongas, vamos aos nossos estudos. Num primeiro momento, eu gostaria de registrar que a matemática financeira trata essencialmente do valor do dinheiro ao longo do tempo. Porque quando nós estamos falando em valor de dinheiro, nós podemos falar, por exemplo, de poder aquisitivo. E nós sabemos que, ao longo de um determinado tempo, em virtude de vários fatores, uma quantia em dinheiro perde o seu valor aquisitivo. Por exemplo, se um determinado equipamento custa R$100 hoje, daqui a um ano, em virtude da inflação, ele pode estar custando mais caro. Portanto, os R$100 que eu teria hoje não seriam mais suficientes para comprar o mesmo equipamento. Ou seja, eu teria uma perda no poder aquisitivo, no poder de compra. E a matemática financeira, então, tenta estudar como é que esse tipo de coisa se dá ao longo do tempo. O objetivo desta área de conhecimento é efetuar análises e comparações dos vários fluxos de entrada e saída de dinheiro de caixa verificados em diferentes momentos. Ou seja, eu vou pegar um período de tempo, vou analisar a quantidade de dinheiro que eu recebo neste período e a quantidade de dinheiro que eu gasto nesse período e, de certa maneira, vou tentar analisar e comparar esses fluxos. Como eu disse antes, ter uma quantia hoje ou num tempo futuro são coisas diferentes em virtude, por exemplo, do poder de compra que uma determinada quantidade de dinheiro me concede num determinado tempo. E nesse sentido, uma unidade monetária hoje sempre vai ser preferível à mesma unidade monetária disponível amanhã. Isto é, ter uma quantidade de dinheiro hoje é preferível em relação a ter esta mesma quantidade de dinheiro amanhã. E isso leva à ideia do que nós chamamos de juros. Porque, veja, quando eu postergo uma entrada de caixa por um certo tempo, essa ação envolve um sacrifício. E este sacrifício acaba sendo pago por meio de uma recompensa que é definida pelos juros. Então, os juros nada mais são do que uma compensação pelo fato de eu abrir mão de um dinheiro hoje. Para ficar mais claro, vamos pensar o seguinte. Imagine que você está emprestando R$100 para uma pessoa. No momento em que você faz esse empréstimo, você está abrindo mão de ter esses R$100 hoje, com a expectativa de que você irá receber no futuro. Só que no futuro,
estes R$100 terão perdido parte do seu poder de compra. Portanto, você precisa ter uma recompensa pelo fato de você ter aberto mão deste poder de compra hoje. Esta recompensa é definida por aquilo que nós vamos chamar de juros. Os juros também são vistos como indutores do adiamento do consumo, e isso permite a formação de poupanças e investimentos na economia de países. Veja só como isto é feito. Se eu tenho uma taxa de juros muito alta, então, se eu pretendo fazer uma compra parcelada, o que é permitido no Brasil, eu vou provavelmente evitar de fazer essa compra, porque eu pagarei uma quantidade muito grande de juros se eu tiver com uma taxa elevada. Em contrapartida, se eu opto pelo adiamento da compra que eu pretendia fazer, eu posso pegar essa quantia em dinheiro que eu tenho para não deixar parada e fazer algum investimento, seja num título de capitalização ou numa caderneta de poupança. Então, se os juros estiver com uma taxa muito elevada, muito provavelmente as pessoas adiarão suas compras e, ao mesmo tempo, elas tenderão a investir esse dinheiro. Por outro lado, se a taxa de juros estiver muito baixa, então muito provavelmente as pessoas não farão o investimento, não pouparão, não guardarão essa quantia, mas elas optarão por investir numa compra que elas estejam planejando hoje. Nesse sentido, quando nós estamos falando de taxa de juros, ela deve levar em conta alguns fatores. O primeiro é o risco envolvido na operação, e isso se caracteriza pela incerteza com relação ao futuro. Então ela tem que levar em conta a capacidade de pagamento das pessoas, se não vai acontecer alguma coisa que vai encarecer muito uma determinada matéria-prima. Ou seja, ela tem que dar uma certa previsibilidade para o que possa acontecer no futuro. Um outro fator que também impacta na formação de uma taxa de juros, como eu disse desde o começo, é a perda do poder de compra do capital motivada pela inflação. E, por fim, um outro fator que deve ser levado em conta aqui é o capital aplicado ou emprestado, que seria representado, então, por uma compensação pelo fato de aquele capital não estar sendo utilizado no tempo presente. Então, a formação de uma taxa de juros deve levar em conta estes fatores. A taxa de juro, por sua vez, é o coeficiente que determina o valor dos juros, ou seja, a remuneração do fator capital utilizado durante um certo período de tempo. Elas se referem sempre a uma unidade de tempo, ou seja, elas são dadas em dias, mês, ano, bimestre, semestre, e elas possuem duas representações. A primeira é a taxa percentual, que é o valor dos juros para cada centésima parte do capital. Para ficar mais clara essa ideia, vamos ver um exemplo. Imagine que eu tenho um capital de R$1.000 aplicado a 20% ao ano. Este capital, no final de um ano, vai render a seguinte quantia: 20% de 1.000. Veja, quando eu faço 20% de 1.000, eu vou fazer 20 vezes a centésima parte do capital. O capital é R$1.000. Para eu obter a centésima parte dele, eu faço 1.000 dividido por 100. Agora eu faço a simplificação nesta fração. Portanto, eu tenho 20 vezes 10 e isso me dá R$200 de juros. Ou seja, eu vou receber 20 vezes a centésima parte do capital. É isso que significa esta leitura de uma taxa percentual. Por um outro lado, nós temos o que nós chamamos de taxa unitária. A taxa unitária é o rendimento de cada unidade do capital em um certo período de tempo.
Por exemplo, a taxa percentual de 20% ao ano indica um rendimento de 0,20 por unidade de capital aplicada. Ou seja, quando eu falo que aqueles R$1.000 estão rendendo 20% no ano, significa que cada real vai render 20 centavos no ano. Nos cálculos em matemática financeira, é muito comum nós utilizarmos a taxa unitária. E fazer a transformação de taxa percentual em taxa unitária é algo bastante simples. Vamos pegar um segundo exemplo para fazer as conversões então de uma taxa na outra. Então, num primeiro momento, eu tenho a taxa de 1,5%. Este porcento aqui eu vou ler como dividido por 100. Então, quando eu passo de taxa percentual para taxa unitária, eu faço a divisão do número por 100. 1,5 dividido por 100 dá 0,015. Então, esta é a taxa unitária correspondente. Por outro lado, se eu tenho uma taxa unitária e quero passar para a taxa percentual, aí eu vou multiplicar por 100. Então, a taxa unitária de 0,08, quando eu multiplico por 100, isso vira 8%. Veja, a taxa de 17%, se eu passo para uma taxa unitária, eu vou fazer 17 dividido por 100, o que dá 0,17. Por outro lado, se eu tenho a taxa unitária de 0,86, quando eu passo para a taxa percentual, eu vou fazer 0,86 vezes 100, e isso dá 86%. Ainda, a taxa de 120% para a taxa unitária, eu faço 120 dividido por 100, e, portanto, isso vira 1,2. Agora, se eu tenho a taxa unitária 15, para passar para a taxa percentual, eu multiplico por 100. Então, 15 vezes 100, isso dá 1.500%. E, por fim, a taxa de 2,3% em uma taxa unitária é o equivalente a 2,3 dividido por 100, o que dá 0,023. Portanto, se eu estou passando da taxa percentual para a unitária, eu vou pegar o número e dividir por 100. Se eu passo da taxa unitária para a taxa percentual, aí eu pego o número e multiplico por 100. Nos cálculos com matemática financeira, é bom frisar isso, nós utilizamos sempre a taxa unitária. A matemática financeira, ela se preocupa com o estudo das relações entre os movimentos monetários que se estabelecem em distintos momentos no tempo. Como eu disse, eu vou pegar um período de tempo e vou avaliar as entradas de dinheiro e as saídas de dinheiro neste período. Esses movimentos monetários, eles são identificados através de um conjunto de entradas e saídas de caixa, e essas entradas e saídas de caixa são definidos como fluxo de caixa. O fluxo de caixa pode ser representado por uma linha horizontal, representando a escala de tempo. O ponto zero indica o movimento inicial, enquanto os demais pontos vão indicar períodos de tempo. As setas para cima da linha de tempo vão indicar a entrada, e as setas para baixo vão indicar as saídas de dinheiro. Vamos desenhar um fluxo de caixa só para que você tenha uma ideia de como isso fica. Então, se eu tenho um determinado fluxo de caixa, eu vou desenhar uma linha para representar o tempo. Vou marcar o começo dela como ponto zero, que seria o início dos movimentos monetários que eu vou avaliar. E toda vez que eu colocar uma setinha para cima, eu estou considerando uma entrada de caixa, ou seja, eu recebi dinheiro. E quando eu colocar uma seta para baixo, eu estou pensando numa saída de caixa. Ou seja, eu gastei esse dinheiro ou apliquei em algum lugar. Então eu posso ter no instante zero uma setinha para baixo, representando uma saída de caixa.
Aí eu marco subdivisões nessa linha que vão representar períodos de tempo. E a partir dessas subdivisões, eu vou indicando o que aconteceu em cada período de tempo. Por exemplo, no período de tempo 1 eu posso não ter recebido nada e não ter gasto nada, mas posso ter recebido algo no período 2. Então eu coloco uma seta para cima. Posso ter recebido algo a mais no período 3, outra seta para cima. Se eu gasto no período 4, eu coloco uma seta para baixo. Posso receber algo no período 5, então vai uma seta para cima. Se no período 6 eu não recebi nada e nem gastei nada, não coloco seta nenhuma. E se no período 7 e também no 8º período eu recebi dinheiro, eu coloco uma seta para cima. Ou seja, em cada período de tempo eu vou indicar o que aconteceu. Se eu recebi um capital, eu coloco uma seta para cima. Se por acaso eu gastei ou apliquei um capital, eu vou colocar uma seta para baixo. Existem algumas regras básicas quando nós estivermos trabalhando com juros na matemática financeira. A primeira regra básica é que o prazo da operação e a taxa de juros devem estar necessariamente na mesma unidade de tempo. Lembre-se que eu disse que taxas de juros são dadas em função de um tempo. Então você tem uma taxa de juros ao mês, ao dia, ao ano, ao bimestre, ao semestre e assim por diante. Agora, se eu tenho uma taxa de juros ao mês, quando eu for avaliar a minha operação, o prazo dela também tem que ser dado em meses. Se eu tenho uma taxa diária, quando eu for avaliar a operação, o prazo dela também tem que ser diário. Se eu tenho uma taxa anual, quando eu avalio a operação, o prazo dela também tem que estar descrito em anos, e assim por diante. Se houver alguma divergência entre essas duas informações, ou seja, a taxa é dada numa determinada unidade de tempo e o prazo da operação é dado numa outra unidade de tempo distinta, é comum, então, adequar a taxa ao tempo da operação. Você faz uma adequação de maneira que a unidade de medida de tempo da taxa e da operação como um todo fiquem a mesma. Os critérios de transformação do prazo e da taxa para a mesma unidade de tempo podem ser efetuados através das regras de juros simples, e aí neste caso nós estaríamos utilizando uma média aritmética, uma divisão, ou através das regras de juros compostos, e aí eu vou utilizar uma média geométrica, mas isso depende do regime de capitalização adotado para a operação. Os critérios ou regime de capitalização vão indicar como os juros são formados e sucessivamente incorporados ao capital ao longo de um tempo. E nessa conceituação, nós podemos identificar dois regimes de capitalização. O primeiro é o regime de capitalização simples. Ele comporta-se como se fosse uma progressão aritmética, como se ele fosse uma PA, crescendo os juros de maneira linear ao longo do tempo. Então, os juros vão incidir sempre sobre o capital inicial da operação e você não vai calcular juros sobre o saldo dos juros acumulados. Ou seja, numa capitalização simples, quando eu estiver calculando juros, eles sempre serão calculados em cima do valor inicial da operação. Para deixar essa ideia mais clara, vamos analisar um exemplo. Imagine que eu tenho um empréstimo de R$1.000 pelo prazo de 5 anos e eu vou pagar juros simples à razão de 10% ao ano. Então vamos desenhar um quadro, vamos construir um quadro para que fique mais claro o que acontece aqui. Veja, quando eu estou pegando um empréstimo, no início do ano, eu não tenho saldo devedor nenhum além daquele que eu tomei. Portanto, não há que se falar em juros e, consequentemente, o meu saldo devedor não vai ter crescido. Agora, se eu tomo R$1.000 no início do primeiro ano, o meu saldo devedor vai ser dos mesmos R$1.000. Agora vamos olhar para o final do primeiro ano. No início do ano eu estava devendo R$1.000
E no final do primeiro ano, eu vou contar 10% deste capital. 10% de 1.000 é 100. Portanto, meu saldo devedor passa a ser R$ 1.100 e o crescimento da dívida foi de R$ 100 entre um ano e outro. No fim do segundo ano, eu vou fazer o seguinte. No início do segundo ano, então, eu estou devendo R$ 1.100. No segundo ano, os juros vão ser calculados a taxa de 10%, em cima do capital inicial, ou seja, em cima dos R$ 1.000. Portanto, aqui eu vou ter pago de juros R$ 100 e, portanto, meu saldo devedor vai para R$ 1.200. E o crescimento de um ano para o outro continua os mesmos R$ 100. No início do terceiro ano, eu estou devendo R$ 1.200. Agora, no final dele, eu terei calculado mais 10% dos R$ 1.000 originais. Portanto, eu vou ter pago mais R$ 100 de juros e, portanto, eu estarei devendo R$ 1.300 e, consequentemente, o acréscimo de um ano para o outro foi R$ 100. No final do quarto ano, eu vou ter começado o ano devendo R$ 1.300 e, novamente, eu vou calcular 10%, porque é um critério simples, em cima do capital inicial. Portanto, terão sido acrescidos mais R$ 100 e eu passo a dever R$ 1.400. E de um ano para o outro, eu continuo devendo mais R$ 100. E por fim, ao final do quinto ano, eu terei iniciado este ano devendo R$ 1.400. A quantidade de juros que vai ter sido produzida neste ano é R$ 100, porque continua sendo 10% de 1.000. E eu termino o ano devendo R$ 1.500. E novamente o acréscimo de um ano para o outro foi R$ 100. Então perceba, a quantidade de juros permanece a mesma ano a ano, porque é calculado sempre em cima do mesmo valor e, consequentemente, o crescimento anual, ou seja, o crescimento da dívida de um ano para o outro permanece também inalterado. O que acaba aumentando é o valor da dívida. Portanto, só para frisarmos isso, uma primeira observação a ser feita, como eu disse, os juros vão incidir exclusivamente sobre o capital inicial. Portanto, eles vão apresentar valores idênticos ao final de cada período. O crescimento dos juros no tempo é linear. Então, ele tem um comportamento idêntico a uma progressão aritmética. Os juros totais desta operação, neste caso, são R$ 500, porque cresceu R$ 100 a cada ano. Uma outra observação é que se os juros simples não forem pagos ao final de cada ano, a remuneração do capital emprestado vai se operar pelo valor inicial, não ocorrendo, então, remuneração sobre os juros que se formam no período. Assim, no fim do quinto ano, a remuneração de R$ 100 é obtida com base no capital emprestado há 5 anos, ignorando-se os juros que foram se acumulando ao longo do período. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que no regime de juros simples, o valor dos juros que é pago ao final de cada período, ele é calculado exclusivamente com base no capital inicial. Você precisa pagar, você precisa receber ano a ano? Não, você pode receber no final da operação como um todo esses juros acumulados. No entanto, entre um período de capitalização e outro, neste caso entre um ano e outro, o valor dos juros, não importa em que ano eu esteja nessa operação, vai ser calculado sempre com base no capital inicial. Eu não vou calcular juros em cima dos juros que vão se acumulando ao longo do período. Estas são as principais características do critério de capitalização simples. Além disso, como os juros variam linearmente no tempo, a apuração do custo total da dívida no prazo contratado é processada simplesmente pela multiplicação do número de anos pela taxa anual. Ou seja, eu vou pegar a taxa que é 10%,
Se eu quiser saber quanto eu vou pagar ao final da operação, como são 5 anos, eu faço 5 vezes 10, dá 50%, ou seja, 50% do capital inicial. Se eu estiver trabalhando com uma taxa, por exemplo, de 2% ao mês, numa operação de 6 meses, se eu quiser saber quanto eu vou pagar de juros ao final da operação, eu faria 6 vezes 2, dá 12, ou seja, 12% do capital inicial. E por fim, no regime de juros simples, se eu quero converter uma taxa anual para mês, é só dividir a taxa por 12. O segundo critério de capitalização que nós verificaremos é o critério de capitalização composta. Diferentemente do critério simples, ele vai incorporar ao capital não somente os juros referentes a cada período, mas também os juros sobre os juros acumulados até o momento anterior, num comportamento equivalente a uma progressão geométrica, a uma PG. Para deixar mais clara essa ideia, eu vou pegar a mesma situação, uma dívida de R$1.000 que é calculada no prazo de 5 anos com uma taxa de 10% ao ano. Só que agora eu vou fazer esses mesmos cálculos utilizando o regime de juros compostos. Então veja, novamente, no início do primeiro ano, eu não vou falar de saldo, porque a dívida começa aqui, não vou falar de juros, e o meu saldo devedor é R$1.000. E, portanto, não há que se falar de crescimento anual do saldo devedor. No final do primeiro ano, eu começo devendo R$1.000, e aí os juros eu vou calcular da seguinte maneira. 10% de 1.000 são R$100, portanto, eu estou devendo R$1.100, e, consequentemente, o crescimento aqui, então, foi de R$100 de um ano para o outro. No final do segundo ano é que a coisa começa a mudar de figura. Veja, eu inicio o segundo ano devendo R$1.100. Só que no momento em que eu for calcular quanto de juros eu vou pagar no segundo ano, eu não vou calcular somente em cima do capital inicial. Eu vou calcular 10% do capital, que são R$100, mais 10% dos juros que foram acumulados, que dá R$10. Portanto, aqui eu vou pagar R$110. Logo, a minha dívida vai para R$1.210 e o crescimento de um ano para o outro terá sido R$110. Quando eu vou para o terceiro ano, no início eu estou devendo R$1.210. Agora, para calcular a quantidade de juros que eu vou pagar no final do terceiro ano, a conta que se faz é a seguinte: eu calculo 10% do capital inicial. Portanto, vou calcular 10% de 1.000, dá 100. Mais 10% de 100, que é a quantidade de juros do primeiro ano. Então, 100 mais 10, 110. Mais 10% dos juros que foram acumulados no fim do segundo ano, que dá R$11. Então eu faço 100 mais 10 mais 11, isso dá R$121. E, portanto, a minha dívida agora ela vai passar para R$1.331 e a quantidade de juros acumulado foi R$121 neste ano. No quarto ano, eu começo com a dívida de R$1.331 e agora, para calcular os juros, eu vou fazer o seguinte: 10% de 1.000, que é R$100, mais 10% de 100, dá mais R$10. Mais 10% de 110, dá 11. Mais 10% de 121, que dá 12,10. E, portanto, a quantidade de juros agora passa a ser R$133,10. E logo a minha dívida sobe para R$1.464,10. E o crescimento neste ano foi R$133,10. E por fim, no último ano, eu começo com a dívida de R$1.464,10. E para calcular a quantidade de juros que eu vou pagar só neste ano, eu vou calcular 10% do capital inicial, mais 10% dos juros do primeiro ano,
10% dos juros no segundo ano, 10% dos juros no terceiro ano e 10% dos juros no quarto ano. Quando eu faço esse somatório todo, isso dá 146,41 e, portanto, a minha dívida agora passa para 1.610,51 e o crescimento foi de 146,41. Então, é assim que se forma o regime de juros compostos. É assim que funciona a capitalização composta. Algumas observações que podem ser feitas aqui são as seguintes. No critério composto, os juros vão incidir sobre o saldo total existente no início de cada ano. E aí esse saldo incorpora o capital inicial emprestado, mas os juros incorridos em períodos anteriores. Veja o seguinte, no final do primeiro ano eu estava devendo R$1.000, calculo 10% de 1.000 e aí os juros se tornam R$100. A minha dívida passa então para 1.100. Quando eu vou fazer a conta no fim do segundo ano, dos juros que vão ser calculados ali, perceba que no fundo o que eu estou fazendo é 10% de 1.100. E, portanto, aí eu chego nos 110. No fim do terceiro ano, eu estou calculando 10% de 1.210. E assim por diante. Então, no fundo, o que eu estou fazendo aqui também é calcular sempre 10%, ou seja, calcular a taxa de juros em cima do valor acumulado no final do período, no momento em que vai acontecer a capitalização. Uma outra observação, que também é característica do regime de juros compostos, é que o crescimento dos juros evolui de maneira exponencial ao longo do tempo, e não mais linear. Ou seja, ele evolui de uma maneira crescente ao longo do tempo. E diante desses resultados obtidos, nós podemos fazer um quadro comparativo dos dois regimes de capitalização apresentados. Então perceba, no regime de capitalização simples, no fim do primeiro ano, a quantidade de juros é R$100, no de capitalização composta também. E, portanto, os saldo devedores permanecem os mesmos nos dois regimes. A mudança acontece no segundo período, porque eu acrescento apenas R$100, porque eu estou calculando em cima do saldo devedor original. Só que no regime de capitalização composta, eu tenho que levar em conta o saldo devedor e os juros acumulados. E, portanto, vira 110. Logo, na quantidade de juros, eu tenho uma diferença de R$10 e no saldo devedor também. Agora, perceba que, à medida que eu vou aumentando o prazo da operação, a diferença entre os juros obtidos no regime composto com o regime simples aumenta ano a ano e, consequentemente, o saldo devedor também. Portanto, para frisar essas ideias, o que nós podemos registrar é o seguinte. No primeiro período, tanto os juros simples quanto os juros compostos, eles se igualam e eles tornam idêntico o saldo devedor de cada regime. Então, se eu tenho uma taxa anual, no primeiro ano, o regime de juros simples e o regime de juros compostos vão gerar o mesmo saldo devedor e vão render a mesma quantidade de juros. A diferença acontece quando eu tenho mais de um período de capitalização. A partir do segundo período é que eu vou observar a diferença entre um regime e outro. No regime composto, também tem uma capitalização dos juros, que nós entendemos como juros sobre juros. Então, os juros são incorporados ao saldo devedor anterior e passam, assim, a gerar juros. Eu começo a calcular juros da quantidade de juros acumulada ao longo do período. Quanto maior for o número de períodos de incidência dos juros, maior é a diferença em relação à capitalização simples. Porque, novamente, a capitalização simples, os juros são calculados sempre em cima do capital inicial. Por causa de suas restrições técnicas, os juros simples possuem aplicações bastante limitadas. São raras as operações financeiras que adotam esse sistema, sendo restritas essencialmente às operações de curto prazo. E as operações que adotam juros simples, além de apresentarem prazos bastante reduzidos, não costumam apurar o seu percentual de custo, ou o que nós chamamos também
de rentabilidade por esse regime. Os juros simples são utilizados sempre para o cálculo dos valores monetários da operação, ou seja, os encargos de uma operação, no caso de empréstimos, rendimento financeiro, no caso da aplicação. Mas quando eu penso no custo efetivo ou na rentabilidade da operação como um todo, eu não vou utilizar a ideia de juros simples para isso. Não vai ser uma taxa de juros simples que eu vou utilizar para isso. Muitas taxas praticadas no mercado financeiro estão referenciadas em juros simples, só que a formação dos montantes das operações acontece em capitalização composta. Por exemplo, a caderneta de poupança ela vai pagar tradicionalmente uma taxa de 6% ao ano, em torno de 6%. No entanto, quando eu quero saber qual é a taxa que eu vou utilizar mês a mês, eu vou trabalhar com essa taxa como se fosse uma taxa de juros simples. Ou seja, pego 6, divido por 12, isso dá meio, e portanto eu vou dizer, a caderneta de poupança rende 0,5% ao mês. Só que na hora que eu vou ver o montante gerado na caderneta, eu vou utilizar na realidade o regime de capitalização composta. Um regime composto a uma taxa de 0,5% ao mês. A avaliação da rentabilidade de uma operação financeira, mesmo para aquelas cujas taxas são referenciadas em juros simples, ou seja, a taxa é tratada como uma taxa de juros simples, a rentabilidade sempre é feita pelo critério de juros compostos. E outras áreas de conhecimento vão utilizar a ideia de juros compostos, a exemplo da demografia, dos agregados macroeconômicos, dos índices de preços, dentre outras. Para finalizar nossa conversa, eu gostaria de falar de 2 tipos de capitalização, a capitalização contínua e descontínua. Os regimes de capitalização que nós vimos até agora são processos que nos indicam de que maneira os juros são formados e como é que eles vão ser incorporados ao capital inicial, ou seja, como é que eles vão ser incorporados ao principal. E aí, nesse sentido, nós podemos identificar 2 abordagens de capitalização. A primeira é a capitalização contínua. Capitalização contínua é aquela que ocorre em intervalos de tempo bastante reduzidos, e isso promove grande frequência da capitalização. Ou seja, elas não vão acontecer de período em período, não é de mês a mês, dia a dia. Às vezes é algo que está acontecendo de minuto a minuto, segundo a segundo. Como exemplo, a gente pode citar o faturamento de supermercado. Você pega um supermercado num dia de promoção, em que muitas pessoas estão pagando as suas compras com vários caixas, o faturamento está acontecendo praticamente de segundo a segundo. Portanto, você não tem um intervalo de tempo muito grande para fazer a apuração de faturamento. Você não vai esperar um dia inteiro para então você ter o faturamento. Ele está acontecendo de maneira praticamente instantânea. Então, neste caso, tem uma capitalização contínua. Quando eu estou pensando na depreciação de um equipamento, por exemplo, à medida que eu vou utilizando o equipamento, ele vai depreciando e, portanto, o seu valor diminui. Mas isso não vai acontecer ao final de um dia. Isso acontece em todos os instantes que eu estou utilizando aquele equipamento. Portanto, eu tenho uma desvalorização ou uma depreciação praticamente instantânea em cada instante de tempo. Nestes casos, eu vou dizer que eu estou trabalhando com uma capitalização contínua. Por outro lado, nós temos também o que chamamos de capitalização descontínua. Neste caso, os juros são formados somente ao final de cada período de capitalização. Então, como exemplo, nós podemos citar as cadernetas de poupança. Veja, a caderneta de poupança tem uma taxa mensal. Embora você tenha a taxa anual, a rentabilidade, o rendimento acontece mês a mês. Mas perceba, ele não acontece em todo instante de tempo ao longo de um mês. A rentabilidade só vai acontecer no final do mês. Ou seja, entre o início do mês e o final do mês eu não estou calculando juros aí. Portanto, eu vou ter uma capitalização descontínua. E em conformidade com o comportamento dos juros, a capitalização descontínua ela pode ser identificada em juros simples e juros compostos.
Eu posso ter uma capitalização descontínua em regime de juros simples ou uma capitalização descontínua em regime de juros compostos. Bem, é isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!